o apóstolo aqui, quando escreve a segunda carta, vocês sabem que essa carta aqui foi escrita, tanto primeiro e segunda Pedro, aos irmãos da diáspora. Eles não tinham especificamente um local, em alguns momentos eles não tinham igreja, nesse momento eles não poderiam se reunir em igrejas, eles eram perseguidos, eles eram massacrados, eles foram expulsos de Roma, vocês sabem da história, e eles viviam dispersos. E muitos deles começaram a adotar a cultura, quando você lê capítulo 1, agora capítulo 2, e quando Pedro faz essa exortação, é no intuito de fazer com que esses irmãos não sejam seduzidos pelas filosofias do mundo, especialmente eles que não tinham tanta liberdade como nós temos hoje. Eles se reuniam, mas com perigo de vida. Eles faziam seus cultos, mas a qualquer momento poderiam ser mortos, né, pelas autoridades romanas. Obrigado. Eles poderiam ser mortos pelas autoridades romanas. No nosso caso, bem diferente. Às vezes a gente não dá tanto valor à liberdade que nós temos, desperdiçamos a nossa liberdade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não imagine o quanto é ruim não poder se reunir. Eu lembro que, pelo menos na igreja lá onde eu era pastor, eu via os irmãos lamentando na época da pandemia. Eita, que coisa ruim é ficar em casa, é não poder se reunir. Quando a pandemia acabou, muitos sequer voltaram para a igreja. Não foi o nosso caso. Na nossa igreja nós não perdemos ninguém com a pandemia, mas eu conheço pastores que relataram que perderam muitos crentes da época da pandemia. Se acostumaram com aquele 1 ano, 2 anos de pandemia e por lá ficaram, não sei por onde estão. Não é? Como diz aqui o apóstolo também na leitura. Então, essa segunda carta aqui de Pedro foi escrita num período de grande ameaça espiritual para a igreja primitiva, como eu já falei resumidamente. Então, diferente das perseguições externas, Pedro agora alerta sobre um perigo ainda mais destrutivo, que eram os falsos mestres dentro da própria igreja. É mais fácil ser enganado por aquele que você confia, do que você ser enganado por um estranho, por aquele que você nem sequer conhece. Mas quando você vai ser ou é enganado por alguém que você confia, é mais difícil a gente detectar o erro. Por isso, o irmão falou pela manhã, parece que hoje é a continuação do estudo da manhã. Achei interessante como o Espírito de Deus nos conduziu. Mas lembra da mensagem expositiva, uma mensagem que frisa o texto, que você sabe o que o texto diz, depois que o pregador termina de pregar. Então, atentemos para isso, porque os falsos mestres, eles dissimulam os seus pensamentos. E muitas vezes a nossa confiança é tão grande no pregador, que a gente então absorve tudo aquilo como sendo verdade plena na palavra de Deus. Tem muitas coisas que os pregadores dizem por aí que não estão nas Escrituras, mas que as pessoas consagram como estando, né, nas Escrituras. Então, por isso que nós precisamos ser atentos, ouvir com atenção. Então, o apóstolo, ele escreve aqui, próximo mais ou menos ao final da sua vida, né? Quando você lê 1,14, ele diz assim, deixa-me ler, sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Lembra que ele falou lá no Evangelho de João, olha Pedro, você vai para onde você não quer e tal, e ele até entendeu que João não iria morrer, mas Pedro estava dizendo aqui que estava perto da sua morte, e ele estava preparando a sua igreja. Necessariamente não era como nós aqui hoje, era uma igreja, podemos dizer assim, que não tinha um local fixo para a adoração, porque não podiam, mas Pedro estava preparando o seu rebanho, para que após a sua partida, eles não permitissem que esses falsos mestres conseguissem afastá-los da verdade do Evangelho. E lembra que o próprio Pedro também fala, não é, que aquele que conhece o Evangelho e se afasta, abandona, ele dá 2 exemplos, é como um cão que volta ao vômito e uma porca lavada que volta ao lamaçal. Perder a vida por causa de falsas doutrinas, por causa de falsos ensinos, isso é uma prova de que muitas vezes nós não estamos preparados para combater os falsos mestres.
Então vocês são uma igreja já formada, bem estruturada, já há bastante tempo, não é, de igreja. Vocês já têm um fundamento. Mas não nos enganemos, porque esses fundamentos eles podem ser driblados e alguém pode, como diz aqui o próprio apóstolo, de dentro da igreja surgir alguém que possa transtornar ou fazer com que vocês desacreditem na verdade do Evangelho e possam crer numa heresia, né? Não sabemos qual. Então, ele preocupado com a preservação da verdade do Evangelho, ele sabia que o maior risco para o povo de Deus nem sempre vem de fora, mas muitas vezes surge disfarçado de espiritualidade. Geralmente é assim. Aquele é um homem de oração, é uma mulher de oração, mas às vezes é um disfarce, não é verdadeiramente aquilo que é de fato e de verdade. Então, nós sabemos que a dissimulação, ela é difícil de ser detectada, a menos que a gente seja bastante observadores, para sabermos que aquilo que é pregado por a pessoa que está aqui é vivido, claro. Se nós fôssemos exigir perfeição dos pastores, dos diáconos, né, das pessoas da igreja, quem poderia subir aqui para pregar? Ninguém. Mas a mensagem do Evangelho, primeiramente, ela é pregada para o próprio pastor, para aquele que vem trazer a mensagem. Muitas coisas, talvez nós não estejamos 100% naquilo, talvez uma grande porcentagem, mas não sempre 100%, muitas vezes não 100%. Mas é isso que a gente espera de alguém que prega a palavra, que ele viva a palavra. Como também o Senhor espera daqueles que ouvem a palavra, que pratiquem a palavra. Eu quero ler um verso rapidamente com vocês aqui, em Apocalipse 1, verso 3. Olha o que ele diz. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Entenda, olha como é importante, ler, ouvir, mas também guardar. Guardar não é esconder, mas é praticar as verdades, é pôr em prática, é por meio da sua vida exemplificar uma mudança que o Evangelho verdadeiramente fez na sua vida. Então isso é a vida prática. Nós rapidamente vendo aqui alguma coisa do contexto histórico, do contexto cultural, é importante a gente ver isso, como o irmão falou pela manhã, né? A mensagem expositiva, ela visa isso para que os irmãos possam entender melhor as coisas, porque a Bíblia ela não foi escrita na nossa cultura, ela não foi escrita no nosso tempo, e se a gente não observar isso, a gente perde muita coisa. A gente às vezes quer aplicar algo que não é para nós, mas para a cultura daquela época, né? E aí a gente se confunde em algumas porções das Escrituras. Então, o crescimento da igreja, no crescimento da igreja surgiram também as heresias, né? No crescimento da igreja também tem essa possibilidade de fazer com que as heresias cresçam, porque quanto mais pessoas, mais pensamentos, quanto mais pensamento, às vezes divergência. Claro que a igreja tem unidade, mas ela não tem unanimidade. A igreja tem unidade. Se a igreja não tem unidade, ela é uma igreja fraca. Ela vai ser uma igreja que não vai caminhar corretamente, porque ela não tem unidade. E unidade não significa unanimidade. Não é que todos temos que pensar do mesmo jeito, mas nós temos que ter uma unidade em torno do Evangelho. Então, no primeiro século, a igreja estava se expandindo rapidamente. Não era devagar, não. Quando você lê o livro de Atos, a gente observa que havia 120 irmãos, depois foi para 3.000, depois 5.000, e o Senhor continuava acrescentando aqueles que ainda iam se converter. Então ela havia se expandido, né, pelo mundo grego-romano. Por isso surgiram o quê? Influências filosóficas, religiosas, que tentavam misturar o evangelho com ideias pagãs. É uma tendência. Se nós não formos atentos, nós também faremos isso.
né? Eu já vi pessoas que defendem, nós temos que defender a nossa brasileiridade, não é? Ou seja, o brasileiro gosta de forró, gosta não sei de quê, daquela coisa, vamos fazer isso na igreja. Será que está certo? Tudo na cultura não é errado, tem muitas coisas da cultura que não está errado. Mas tem coisas da cultura que não convém à igreja. Tanto é que Pedro fala isso. Né? Pedro exorta aqui os irmãos a terem cuidado com as filosofias. Paulo era um filósofo, podemos assim dizer, discutiu com os filósofos lá no teatro, lá na arena, né? Com os epicureus, com os estoicos. Paulo conhecia a filosofia, mas Paulo não usava a filosofia. Hoje tem muitos pastores que pregam mais filosofia do que evangelho. Pregam mais filosofia do que Bíblia. E é uma mensagem, como você falou pela manhã, agradável. É uma mensagem que muitas vezes enaltece mais o homem do que o próprio Deus. Cristo praticamente é colocado no escanteio, porque o foco da mensagem é agradar. E tem pastores expertos que fazem isso e conseguem manter na sua igreja multidões de pessoas. Então, com isso surgiram essas influências, né? Entre essas influências estava o quê? O protognosticismo. Vai, irmão, nome difícil aí. Mas estava o protognosticismo, não é? Então, o que seria isso? Era a negação da moralidade e do senhorio de Cristo. Na cultura romana, era uma devassidão só. Na cultura romana não tinha padrão de moral. Cada um fazia o que queria. E o senhorio de Cristo, o Cristo como o nosso Senhor, não estava sendo mais observado. Tem uma filosofia aí, o nome me passa agora como o título dessa filosofia, mas tem uma filosofia mais ou menos que diz assim, ou uma teologia, que as pessoas querem Deus como Salvador, mas não querem Deus como Senhor. Não dá. Como é que você quer ser salvo, mas não quer ser submisso àquele que te salvou? Mas nós vivemos debaixo do jugo de Cristo. Só que o jugo de Cristo não é como o jugo do homem. Mateus fala sobre esse jugo. Ele diz que é suave, ele diz que é leve. Né? É um jugo que na realidade liberta. Não é um jugo que escraviza. Porque o jugo de Cristo é nos manter no padrão que é agradável a Ele. E esse jugo não nos deixa ir atrás de algo que a gente imagina que seria o melhor, quando Deus sabe o que é melhor. Havia também uma libertinagem moral, ensino de que a graça permitia viver em pecado. O irmão falou isso também pela manhã aqui, eu lembro. Quanto maior é a graça, os romanos entenderam assim, Romanos 6. Quanto maior o pecado, aí a graça vai abundar mais ainda. E Paulo diz, como? Não é assim? Vocês foram libertos do pecado, vocês se já foram livres, como vocês querem voltar novamente a ser escravos do pecado? Não dá, esse não é o entendimento correto. As escrituras não ensinam isso. Não é pelo fato de você, a graça ter sido abundante para perdoar todos os teus pecados, que isso te dá liberdade para pecar. O pastor Adler pregou, o irmão disse nas cartas do Apocalipse, eu creio que ele falou sobre isso. As igrejas lá seguiam a doutrina de Balaão, seguiam a doutrina de Jezabel, seguiam a doutrina dos nicolaítas, né? Mais ou menos a doutrina de Jezabel era que, mais ou menos a ideia era essa, que Deus não se interessa com o corpo, Deus quer o espírito. Nos nossos dias parece que mais é o coração, como diz assim, você não sabe, meu coração é tão bom. Eu tenho pena de quem pensa assim, porque quando Jeremias 17:9 fala, ele diz coração enganoso, nem nós o conhecemos corretamente. Mas eles diziam isso, pode pecar, porque o Senhor não está preocupado com o corpo, o Senhor só quer o espírito. Essa era uma doutrina. É uma doutrina boa para o homem, viver do jeito que ele quer, continuar nos seus pecados, e aí não querer submeter o viver, como a Bíblia diz, que em Cristo nós somos nova criatura, nós temos que nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Uma historiazinha, uma ilustraçãozinha para descontrair um pouquinho. Alguém dando um testemunho aí, nessas igrejas que não são as nossas, né? Mas dando um testemunho aí, disse assim, olha irmãos, vivia em orgias, vivia em pecado, vivia em bebedeira, vivia em farras.
ô tempo bom que não volta mais, né? Você imagina, a pessoa dar um testemunho desse, dizer que era o tempo bom que não volta mais. Ele tinha saudade do mundo, semelhante ao povo que saiu do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito acompanhou o povo. Eles lembravam do que eles comiam lá, mesmo debaixo da escravidão. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, 40 dias, eles esqueceram de Moisés. Aquele homem, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vamos fazer aqui deuses para nos conduzir. E eles fizeram 2 bezerros. E onde eles aprenderam aquilo? Na cultura egípcia. E olha, irmãos, eles passaram 400 anos escravizados no Egito. Aprenderam perfeitamente a cultura. E nós precisamos ter cuidado para não deixar a cultura influenciar a nossa vida, né? Especialmente no sentido negativo. E eles também negavam o juízo final. Eles diziam que isso não havia, isso não é verdade, isso não é real. As pessoas dizem, a Bíblia fala de inferno, inferno não existe, inferno é uma coisa inventada para colocar medo ao homem. Irmão, se inferno não existisse, por que Cristo morreu? Ele morreu em vão? Como diz o livro de 1 Coríntios. Se nós cremos em Cristo somente nessa vida, diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não é essa a verdade. Então esses falsos mestres, eles não rejeitavam totalmente a Cristo, mas distorciam a sua mensagem. Isso é muito mais perigoso. Era o que aconteceu na igreja da Galácia. Quando Paulo prega a salvação pela graça, eles recebem a pregação por meio do Espírito, a pregação bíblica, a pregação não mais da lei, mas a pregação do Evangelho. E chegam os judaizantes, aqueles que infernizavam a vida de Paulo. Eles andavam como que atrás de Paulo, seguindo os passos de Paulo. E chegaram e introduziram-se na igreja da Galácia e disseram assim, olha, Paulo diz que a salvação é pela graça e tal, tá bom, Paulo está certo. Paulo não está errado, só que Paulo está esquecendo de algumas coisas. Tem que se circuncidar, tem que guardar certos dias. Se não fizer isso, não está completo o Evangelho. Isso é, irmãos, adulterar o Evangelho. Isso é fazer com que o Evangelho perca a sua eficácia. E olha, de onde surgiram essas pessoas? Pessoas de dentro da igreja, pessoas conhecidas. Quero falar isso para que fique bem fixado aí no nosso pensamento. Então esses falsos mestres, eles não rejeitavam totalmente Cristo. Eles aceitavam grande parte das verdades do Evangelho. Mas eles queriam acrescentar as obras da lei. Não era pela fé a salvação somente. Pela fé, mas por meio das obras. Tem aquela contradição, pseudo-contradição entre o que Paulo escreve em Romanos e o que Tiago escreve. Paulo diz que a salvação é pela fé, Tiago diz que é pelas obras. Quem está certo? Os dois. Porque o que Paulo está dizendo é que o homem é salvo verdadeiramente pela fé. O que Tiago está dizendo é que pelas obras nós evidenciamos a nossa salvação. A gente evidencia a salvação pela nossa vida, pela nossa maneira de viver, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho é que nós evidenciamos a salvação. Isso são as obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Lembra de Efésios? Efésios 2:10. A cultura greco-romana, ela teve uma influência pesada, não é? Sobre esses irmãos. A sociedade era marcada por quê? Por imoralidade sexual comum e socialmente aceita. Esse é o grande problema, irmãos, da cultura, em muitos aspectos. Porque a cultura estabelece algo que todo mundo aprova como sendo um valor que é para ser observado, e nós passamos a aceitar aquilo sem questionar como sendo verdade. Então a cultura grego-romana, ela vivia a imoralidade sexual, aquilo era algo comum e era aceito por aquela cultura, não tinha problema nenhum. Mas nós vamos ser guiados ou dirigir nossas vidas pelo que a Bíblia diz ou pela cultura ao nosso redor. Nós estamos aí nos aproximando da época de carnaval. Eu perguntei, infelizmente vocês não vão fazer retiro esse ano,
Mas eu fico pensando, né? Tem algumas igrejas ali em São Paulo, Rio de Janeiro, que vão evangelizar no carnaval. Coloca seu bloco lá e vão evangelizar. Não dá para aceitar isso, irmão. Como é que a gente evangeliza no carnaval? Ei, sente aqui, deixa de pular, eu vou ler a Bíblia aqui para você. Olha aqui o que diz Efésios. Quem é que vai ouvir? Você chega lá com o mesmo tambor, com as mesmas coisas, eu acho que fantasiado, eu não sei, eu nunca vi um bloco evangélico desfilando, mas eu acho que é a mesma coisa. Não é? Aí você vai lá e vai evangelizar. Né? Nós estamos aqui para evangelizar. Quem vai ouvir, irmãos? Essas são as desculpas que, os modismos que as nossas igrejas, que as igrejas inventam por aí. Outra coisa, irmãos, na cultura grego-romana, eles valorizavam, eles tinham uma valorização do prazer e da satisfação pessoal. Eles queriam o que satisfaziam a ele. E nós temos regras dadas por Deus, nós não podemos fazer tudo que nós desejamos, nós não podemos pensar sequer de uma forma inadequada, porque no Sermão do Monte, que o irmão falou também pela manhã, que a gente deveria ler, uma das tarefas aí do estudo, Jesus disse que quem olha com intenção má para uma mulher, já adulterou com ela, espiritualmente. Então, é necessário que a gente entenda essas verdades mais profundas aí do Evangelho. Então, filósofos e mestres itinerantes que ensinavam mediante pagamento, havia isso. Como hoje eu creio que há muitas pessoas, há muitas igrejas focadas nisso aí. Nessa época, irmãos, eu não sei se vocês lembram, quando Paulo foi preso, né, no naufrágio, foi levado para Roma, e quando eles foram se apresentar, eu acho que primeiro em Cesareia, foi em Cesareia que eles foram se apresentar, os judeus foram se apresentar, eles levaram um certo orador, eles levaram uma pessoa eloquente para fazer acusações contra Paulo. Então eram esses mestres que eles muitas vezes gostavam de ouvir. Vocês lembram também que quando Paulo chegou lá em Atenas, né, quando ele estava pregando o Evangelho, os filósofos ficaram admirados. Nós queremos saber quem é esse Deus que você está anunciando. Quando Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são altamente supersticiosos. E eu vi um altar aí que é um Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego. Eles ficaram maravilhados. Vamos ouvir esse Deus. Então Paulo prega, e quando chega na ressurreição, eles, isso não, mas ainda houve convertidos ali. Eu acho que Damares e Dionísio, eu acho que foi esses dois aí que se converteram. Diz lá o texto lá de Atos, eu não lembro assim bem. Então Pedro denuncia exatamente esse modo, ou esse modelo, sendo introduzido dentro da igreja. Pedro denuncia, não permitam. A realidade dos falsos mestres, nós podemos observar a partir do verso 1 e verso 3, quando ele diz, assim como houve falsos profetas, também haverá falsos mestres entre vós. Mais uma vez lembrando, não de fora, entre. Então nós precisamos ter cuidado, é por isso que nós temos professores de escola dominical que são bem preparados, o pastor observa o livro que vai ser ensinado, nota 10 aí para o livro que o irmão escolheu, um livro excelente, vocês vão aprender muita coisa naquele livro. É um livro que traz muito conhecimento, não é? Um livro que traz bastante subsídio para a igreja se preparar. Então Pedro mostra que o problema não era novo. Assim como Israel enfrentou falsos profetas, a igreja também enfrentaria falsos mestres. E os falsos mestres, eles vêm disfarçados. Muitos deles surgem no nosso meio, vamos enfatizar isso. Não quero que jamais surja, mas pode haver que seja. Por isso a igreja precisa estar esperta, a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa conhecer as Escrituras, para que não se levante alguém que vocês gostam, que vocês respeitem e comece a ensinar coisa errada. Vou dar só um exemplo aqui rapidamente. Vocês ouviram falar muito do fundador da igreja Betesda, que era o Ricardo Gondim. Depois a Betesda foi dividida, Betesda e Gileade. Você sabe o que esse homem começou a ensinar com o passar do tempo? Ele era um homem muito querido no meio do seu povo, era um homem quase que um deus para eles, né? Ele começou a crer, a não mais crer na inerrância das Escrituras. E a partir dali ele dividiu, o movimento foi dividido, porque
Talvez metade não acreditou nisso. E aqueles que cegamente seguiam a ele foram atrás de alguém que não crê na inerrância das Escrituras. Então, se nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos aceitar qualquer coisa, de qualquer um. Porque a palavra de Deus, se ela não for a base, se ela não for a verdade plena, total, nós teremos outras verdades aí, não é? Então, Pedro mostra esse problema, né? E qual eram as características desses falsos mestres? Diz que eles introduziam heresias destruidoras. Destruidoras. Algo que semeava, Provérbios fala de alguns pecados, ele diz que o sétimo Deus abomina, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Você já imaginou, irmão, você dividir a igreja de Deus? O pastor tem que ter muito cuidado. Porque geralmente tem pessoas que se achegam mais ao pastor. Eu não sei aqui quem era mais achegado ao pastor Adler, passou pouco tempo. Mas eu creio que tem alguns irmãos aqui que foram mais achegados ao pastor Adler. Pastor Doca passou mais tempo, alguns foram mais. E aí a gente cria aquele ciúme. Às vezes a gente tem essa ideia, o pastor sempre está com o Breno. Aí a gente cria um ostracismo, né? Com relação a isso. O pastor não gosta de mim, nunca está comigo. Mas, irmãos, vocês estão lembrados de quem era que tinha na Bíblia um grupinho bem especial? O próprio Jesus. Eram 12 apóstolos. Quando você vai ver a história dos apóstolos, quantos se destacam? 3. Era aquele, se fosse hoje, a gente diria panelinha, né? Os 3 do pastor, os 3 de Jesus. Isso vai acontecer. Mas o pastor ele tem que ter cuidado para não deixar que isso seja algo quase como que proposital, que o pastor se distancie de alguns irmãos e se aproxime demasiadamente de outros. Isso vai criar ciúmes, isso vai criar divisão. Então eu não sei se a habilidade desses mestres aqui era fazer isso. Eles se introduziam heresias destruidoras. Eles não atacavam a verdade frontalmente, mas distorcia gradualmente. Não, pastor Adler, ele é muito bom e tal, mas você já observou aquilo ali? Aí você já coloca uma pulga atrás da orelha do irmão. Rapaz, eu vou prestar atenção. Você já pensou, aquele irmão, ele prega assim e tal, mas aquilo ali? Então a gente começa, irmãos, sem querer. Eu vou dar um exemplo bíblico que fica melhor. Nós temos no Velho Testamento um exemplo bem interessante. O exemplo de Isaac e Rebeca. Que o texto diz claramente que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Vocês acham que aquilo foi proposital? Fez por maldade? Rebeca, não, eu não gosto de Esaú não, eu só gosto de Jacó. Eu creio que Rebeca nunca disse isso. Creio também que Isaac nunca disse, eu não gosto de Jacó, eu gosto de Esaú, por causa da caça, aquela coisa toda. Eles não disseram isso, irmãos, em palavras, mas fizeram isso através dos atos. Jacó era um homem de casa, de tenda, ajudava muito sua mãe. Esaú era um homem de caça. E Isaac gostava da caça, não é? Gostava da comida. E diz que ele, então, amava mais Esaú nesse aspecto. Então, nós temos a potencialidade de criar isso. Eu lembro de outro exemplo bem interessante. Pastor Adil, uma certa vez, disciplinou 2 das suas filhas. E depois da disciplina, uma foi chorando. A mais velha foi chorando, eu não sei, pastor Adil tem bem uns 6 meninas, eu não sei o nome delas não, mas Sara, não sei quem, Adriel, mas foi 2 das meninas, a mais velha e outra de menos idade. E a de mais idade observou bem, papai deu 10 bolos em mim, e só deu 5 na Sara. Papai ama mais a Sara do que a mim, ele bateu mais em mim, ele foi se queixar para a mãe. A mãe disse, não, meu filho, não é isso não. Vamos chamar o papai para ele explicar. Você tem quantos anos? 10, então é 10 lapada. Sua irmã só tem 5. 5 lapadinhas. Não é que ama, mas não dá a entender. Por que eu fui disciplinada porque eu briguei com a minha irmã, eu levei 10 lapadas e a minha irmã só levou 5. Papai gosta mais dela, bateu menos dela. Ele explicou, não, é porque você aguenta mais. Né? Você é maior, você é mais velha, então vai mais lapada. Então nós precisamos ter cuidado, porque essas heresias elas são dissimuladas.
E às vezes são coisas que nós criamos, irmãos, na nossa mente. Não é nem verdade, mas às vezes a gente cria com relação ao líder. Heresias não é negar totalmente a verdade, mas misturar com o erro. Isso é o que é mais perigoso, porque toda mentira tem um pouco de verdade ou muita verdade. É como dizem aí os especialistas em venenos. Quando você coloca aquele veneninho de rato, né, naquele material que eles usam lá, quase que 90%, 80% é ração boa, só 20% ou 10% é veneno, e mata o rato, para o rato poder comer, porque se tivesse só veneno, ele iria recusar aquilo ali, mas ele vê que tem cheiro de comida, gosto de comida, e ele vai lá, mas os 10% ou 20% de veneno vai tirar a vida dele. Então isso é o que a heresia pode fazer, ela tem grande verdade ali, mas no final das coisas, ela modifica o evangelho, ela falsifica o evangelho. Era como estavam os judaizantes fizeram lá com os gálatas. Salvação pela fé, mas tem que observar as obras da lei, senão a salvação não está completa. Adulteraram o evangelho. Eles também negam o Senhor que os resgatou. Isso indica o quê? Rejeição da autoridade de Cristo. Quando nós, muitas vezes, irmãos, não nos submetemos ao que a palavra diz, nós estamos em apuros, porque nós estamos nos rebelando contra Cristo. A gente, como pastor, aconselha muitos casais, outros irmãos, e a gente observa o seguinte: quando você chega, que vai falar com o irmão, o pastor diz, olha, o texto tal, eu sei o que diz. O pastor diz, o texto tal, eu sei o que diz. Pior que sabe. Ele sabe exatamente o que o texto diz sobre o pecado deles, mas o problema é que não se submete ao que Deus diz, querem antes continuar no seu pecado. Não dá para ser assim. E o falso mestre, ele tem essa capacidade, nega o Senhor que os resgatou. Então, rejeição à autoridade e um evangelho sem submissão. Também, irmãos, não existe evangelho sem submissão. Se você não quer ser submisso à palavra de Deus, você está com um problema sério. Você está afastado da verdade. Lembra que Paulo disse também em Romanos, que aqueles que se afastaram de Cristo, o que querem viver pela lei, se desligaram de Cristo. Porque não há salvação na lei, porque a lei não é perfeita, não, ao contrário, a lei é perfeita, nós é que não conseguimos observar. Jesus resume em 2 mandamentos, Paulo resume em 1, e quem de nós observa eles? Amar o próximo como a si mesmo. Ninguém aqui faz isso. Ninguém. Então, é impossível ser salvo. Eles enganam também multidões, o erro costuma ser popular, não necessariamente verdadeiro, mas popular. Quando todos começam a adotar, se torna algo popular. E por ser popular, geralmente a gente acha que tem aquele ditado que diz assim, a maioria, ou a voz do povo, é a voz de Deus. Isso é a maior mentira que existe. Eu lembro que uma vez, numa pregação, num congresso fundamentalista, o pastor já falecido com o Senhor agora, Gerson Rocha, não sei se alguém aqui ouviu falar dele, ele disse assim, olha, você e Deus é maioria. A maioria está com Deus, aquele que faz a palavra de Deus. Não é a voz do povo que é a voz de Deus, é a voz de Deus que é a voz de Deus. E quem obedecer à voz de Deus, você e Deus é maioria, não aquilo que está por aí sendo dito. Esse costume, ele pode ser popular, mas é a voz de Deus? Ou seja, é da palavra de Deus? Tem apoio bíblico? Não, não tem. Então você está errado. Você precisa submeter à verdade da palavra. Tudo isso Pedro estava falando para essa igreja, para os irmãos pensarem, para os irmãos não entrarem nessa atitude, para os irmãos não se deixarem ser influenciados por um evangelho, possivelmente que ele havia pregado. Lembra lá em Atos que a base lá da igreja cristã perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Essa é a base da igreja. Quando a igreja se afasta dessas 4 bases, ela começa a se afastar do evangelho. É nelas que a igreja tem que se firmar. A motivação também financeira. Ele diz aí, por avareza farão de vós negócios, ou comércios. No contexto grego-romano,
muitos mestres viviam explorando os seus seguidores. E Pedro alerta que isso estava acontecendo na igreja. Tinha pessoas que, eu não sei se esse era o caso, mas só supondo, aconselhava, né, mas pedia algo. Alguém diz assim, olha, na igreja a Batista pede dízimo, pede oferta, não sei o quê. Aí tem outras igrejas por aí, se você for batizado é pago, se você for crismado é pago, se você pedir extremunção é pago, se você... É tudo pago. É tudo pago. Então, com relação ao evangelho, irmãos, não é assim que se deve fazer. Cobrar pela responsabilidade do pastor. O pastor é digno do seu salário, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas nesse contexto, eram falsos mestres que exploravam os irmãos, que davam aquela consulta, mas cobrava. Havia isso aqui dentro da igreja, ou seja, dessa comunidade que Pedro está se dirigindo. Então, cuidado, irmãos, para a gente não ser assim tão legalista nesse aspecto aí, não é? De até cobrar serviços que a gente presta para a igreja. E que aplicação nós podemos fazer disso tudo? Que nem todo ensino espiritual é bíblico. Eu creio também que o pastor Adler falou da igreja de Laodiceia, nem era quente, nem era fria, era morna. Deus estava a ponto de vomitá-la da boca. E no versículo 20 ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe onde era que Cristo estava naquela igreja? Do lado de fora. Não entrava. Em outras palavras, eles não estavam pregando o evangelho. Eles não estavam exaltando Cristo. Mas pelo contrário, Cristo amorosamente escreve aquela carta e diz, olha, se vocês não se arrepender, vou remover o candeeiro. Porque vocês não são quentes nem frios, são mornos, estão a ponto de vomitar da boca. Então a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente imagina que uma igreja que é grandiosa, nada contra ser grande, vocês têm um bom número aqui de irmãos, que Deus multiplique, triplique isso aqui, para a glória dEle. Mas muitas vezes a ideia é essa, a igreja só é abençoada se for grande, se todo ano se converter 10, 15, 20, mas essas coisas acontecem por causa de outros métodos que estão sendo colocados ali, não pelo evangelho. E ninguém pode ser conduzido e ter certeza da sua salvação se não for pela Escritura. Então, nós precisamos discernir o conteúdo, não apenas o carisma do pregador. Ele também falou nesse aspecto, né, que muitas vezes a gente valoriza o pregador. E eu aqui fico pensando, às vezes tem crentes na nossa igreja que idolatra aquele pregador tal. Eu poderia citar aqui alguns nomes, mas eu não quero citar porque dá ideia, não, o pastor é contra eles e tal, não quero dar nome, mas tem muitos pregadores aí que as pessoas idolatram, fulano de tal, pense. E aquele, coisa boa, o seu pastor é fraco, mas quando você está com problema, por que você não vai lá para aquele cara da internet? Ele nem lhe recebe. Você vem aqui para o pastorzinho que não vale nada, que você não valoriza, que prega o evangelho, mas aquele que faz zoada na internet, que tem 1 milhão de seguidores aí no negócio do Zap, do Instagram, sei lá, aquele sim, aquele pastor, o que ele fala é infalível. O meu pastor, coitado, mas é com esse pastorzinho que você vem se aconselhar, que você vem pedir ajuda nos momentos difíceis, não é? Por que a gente não faz assim? Então, Pedro também fala nos versículos 4 a 6 da certeza do juízo de Deus. Aqueles que vivem dessa forma, e ele estava falando para pessoas dentro da igreja, o juízo de Deus vem. Como veio no passado, ele mostra. Pedro apresenta aqui 3 histórias para mostrar que Deus julga o pecado. Primeiro ele fala dos anjos que pecaram. Nem anjos, seres celestiais ele poupou. Mostra que esses seres espirituais aqui não escaparam do juízo divino. E muitos estão no abismo, aguardando ainda o julgamento. O próprio Pedro fala disso. Se ele não poupou anjos, imagina se ele nos poupará. Se nós formos então dignos de repreensão. Ele mostra também que no mundo antigo, né, ele fala do dilúvio. No mundo antigo, ele fala do dilúvio, ou seja, a geração de Noé ignorou o aviso. Deus foi longânimo, Deus foi paciente com o juízo. Dizem aí os historiadores, não é, que
Noé pregou por cerca de 120 anos, o tempo que Deus deu para o povo se arrepender. E Noé termina a arca, os animais, Deus conduz os animais para lá, e o povo pereceu. Somente 8 almas foram salvas. E Lucas escreve, dizendo como foram nos dias de Noé, é nos nossos dias hoje. A igreja continua pregando, anunciando o evangelho, e as pessoas continuam nas suas atividades normais, trabalhando e tal, procurando enriquecer. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, eu disse recentemente numa igreja, lá em Madeira Cortada, onde eu estava, quem sabe de qual aquele verso de Mateus 6:33? Todo crente sabe. E todas as outras coisas. Mas, Jefinho, por onde é que a gente começa esse versículo? A gente começa de trás para frente. Nós estamos na Bíblia hebraica, né? A gente busca primeiro as nossas coisas. A gente busca primeiro os nossos interesses. Se sobrar um tempinho, aí o reino de Deus, né? E tal, aquela coisa toda. Está aqui a minha oferta, está aqui o meu dízimo e tal. Mas, na realidade, não é a realidade. Então, a gente inverte o que o versículo diz. A gente busca primeiro as nossas coisas. Então, ele lembra desse aspecto, né? Que Lucas fala. Como foram nos dias de Noé, serão nos nossos. As pessoas continuam endurecidas, continuam rebeldes para o evangelho, até o dia que Cristo voltar. E ele fala do outro exemplo, que é Sodoma e Gomorra, certo? O exemplo de degradação moral extrema e as suas consequências. Sodoma e Gomorra eram 5 cidades na realidade, quando você lê lá o texto lá em Gênesis. Uma foi poupada porque Ló foi para lá. E as 4 outras foram destruídas. Você lê lá o texto, eu não lembro das outras cidades, mas Zeboim, tinha outras cidades lá que estavam naquele juízo de Deus. Mas especialmente é enfatizado Sodoma e Gomorra, talvez por serem maiores, mais importantes. Então você veja que Deus, ele é longânimo, ele é paciente. Mas Deus vai punir, como puniu os anjos, como puniu a geração dos dias de Noé, como vai punir a geração de hoje, se não se arrepender dos seus pecados, né? Pedro enfatiza que Deus é santo. Pedro enfatiza que Deus é paciente. Mas Pedro também enfatiza que Deus é justo. Vocês já viram que as pessoas, quando você fala, irmãos, diga aí alguns dos atributos de Deus. Deus é amor. Deus não vai fazer isso porque Ele é amor. Deus é isso, Deus é aquilo. A gente diz quase que todos os atributos de Deus. E esquece que Ele é justo. Ele vai punir o erro. Não tem como Ele não punir o erro. Porque se Ele não punir o erro, Ele não é Deus. Ele é um manipulado. Como muita gente imagina que é assim, né? Que Deus é obrigado a dar tudo a lhe dar tudo que você pede. Deus se tornou servo e não é mais Senhor. Não é essa a verdade que as Escrituras apresentam. Então nós vivemos, irmãos, em uma cultura que rivaliza, relativiza o pecado. Isso aqui não é muito grave. Irmãos, é interessante. Eu sei que aqui e acolá a gente é pego numa. E a gente às vezes não imagina que é algo terrível. Quando você lê Apocalipse 20, versículo 8, ele diz: fora ficam os cães, os idólatras, e ele bota lá pecados pesados. Mas tem um lá que a gente quase não considera pecado. Começa com M, o que é? A mentira. Ele diz que os mentirosos não herdam do reino do céu. Você não teme não? Você não fica... Eu tenho medo. Porque, irmãos, isso é a relativização que a gente faz do pecado. A gente considera aquele pecado horrível, e aquele outro a gente acha que nada. Por exemplo, você imagina o que um fofoqueiro não faz no meio de uma igreja? Aquele que semeia contenda no meio dos irmãos, o estrago que ele faz, muitas vezes muito maior do que o irmão que tomou aí talvez um porre, sei lá, né? Lembrou dos dias bons que não volta mais? Mas Deus queira que isso não aconteça aqui com ninguém, então só... Mas a gente fica horrorizado com esse tipo de coisa. E às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? E a gente imagina, olha, como eu tenho difamado meu irmão, tenho falado mal dele.
Eu deveria falar para ele, mas eu não tenho coragem, né? Eu tenho que falar para os outros. Então, a aplicação que nós queremos tirar é essa. Nós vivemos em uma cultura que relativiza o pecado. Porém, o juízo pode demorar, mas não falha. O juízo vem, porque Deus disse isso. Pertinho já aqui da conclusão, versículo 7 a 9, ele mostra que Deus preserva os fiéis. Essa, irmãos, é a nossa grande esperança, não é? E o nosso grande alívio. Quando eu digo que Deus preserva os fiéis, não é que nós somos fiéis a ponto de não ter nada na nossa vida que nos desabone. Não, não é isso. Mas vocês vão ver aqui o exemplo que ele cita de Ló. Nós vamos ver aqui. É interessante o que ele fala aqui. Pedro apresenta o exemplo de Ló. Interessante notar que Ló vivia em uma cidade corrupta. Mas diz o texto que ele sofria com o pecado ao redor. Ele não se conformava com a maldade. Por que Ló não saía dali? Se aquela cidade era tão pecaminosa, precisou Deus tirar. A gente tem algumas imaginações. A gente poderia humanamente dizer, olha, é muito fácil de Ló ter resolvido aquilo, saísse da cidade. Mas você lembra que, enquanto nós estamos no local, eu falei pela manhã que nós somos luz e somos sal. Jó estava preservando aquela cidade. A presença dele com a sua família estava preservando aquela cidade. O mundo hoje, irmãos, já não foi consumido por causa da presença da igreja. A segunda vinda de Cristo, que nós aguardamos, é a longanimidade de Deus, usando a igreja para a salvação dos homens perdidos. Mas um dia Cristo virá. E quando Cristo arrebatar a igreja, a tribulação vai começar. E os homens vão ver o que é terrível para eles. Então, ele sofria com o pecado ao seu redor, ele não se conformava com a maldade. Mas é interessante também notar que o texto lá de Gênesis diz que quando Ló foi dar conselhos, ele dizia assim, ó, quem te fez juiz aqui entre nós? O povo da cidade não ouviu o conselho que Deus tinha dado por meio dos anjos a Ló. Quando ele foi transmitir, nem os seus genros acreditaram que a cidade ia ser destruída. Pereceram lá. E a mulher desobedeceu a ordem de não olhar para trás. Sair do Egito, mas não lembrar. Sair de Sodoma, mas não esqueceu Sodoma. Uma coisinha tão simples, né? Que a gente relativiza nesse aspecto. Oh, que Deus cruel, só porque olhou para trás. Olha que Deus cruel, Moisés, a única coisa grave que a gente vê na vida de Moisés. Vocês vê alguma coisa grave na vida de Moisés que não permitiu que ele entrasse na terra prometida? O que foi que ele fez? Ele bateu na rocha, em lugar de falar. Se nós fôssemos fazer um julgamento, Deus é cruel demais, porque isso não é motivo para Deus. Isso é o que nós pensamos, mas o motivo está em obedecermos a palavra de Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, fala a rocha. Mesmo Moisés desobedecendo, a água saiu, o povo bebeu, o gado bebeu, o milagre foi feito, mas Moisés sofreu a consequência, não entrou na terra prometida. E olha que ele pediu, mas Deus não entrou, ele não entrou. Interessante que no texto da transfiguração, Moisés estava lá na terra prometida, no monte lá, né? Ele entrou lá. Então, a gente observa isso aqui. E que princípio nós podemos tirar para aplicar? Que Deus sabe livrar os piedosos da provação. Isso revela duas verdades. Deus não abandona seus filhos e o justo pode viver em meio à corrupção sem se contaminar. Jó não se contaminou enquanto estava lá. Ele viveu fielmente. Ele deu testemunho. O cristão moderno, ele vive cercado por relativismo moral. Isso é um grande perigo para nós. Pressão cultural. A cultura nos impõe, quer nos impor muita coisa. E às vezes nem quer, mas nós aceitamos. Eu costumo sempre falar, não é assim, às vezes eu falo. Mas eu não sei se é porque eu quase não assisto televisão, mas ainda tem aquele negócio de desfile de moda, a moda tal, a moda do verão, do inverno, não sei o que, isso aqui. Aí, meu amigo, no outro dia está todo mundo na loja comprando. Eu me lembro daquela Copa que o Brasil foi campeão, não sei se é 94, que o Ronaldinho cortou o cabelo
igual o Cascão. Foi 2002. Olha aí, o Carlinhos é bom de memória. Ele deixou só um bigodinho aqui na frente. Irmão, como é que a pessoa corta um cabelo horrível daquele jeito? Mas é moda, porque o homem é famoso. Virou moda. Você está entendendo? A cultura, ela faz pressão sobre nós. E quando os famosos, os artistas, que nós não deveríamos nem conhecer o nome, a gente então idolatra esses homens. A gente imita-os, quando na realidade o nosso maior ídolo tem que ser Jesus. É a ele que nós temos que obedecer e imitar. Paulo até disse, né, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eles viviam nisso, nesses relativos morais, pressões culturais, influências ideológicas. A gente precisa ter cuidado com as ideologias, porque muita gente por aí estão criando suas ideologias, mas mesmo assim Deus continua preservando os que permanecem fiel. O perfil moral dos falsos mestres, ele mostra aí no verso 10 para a gente praticamente terminar e chegarmos aqui na conclusão e terminar. Pedro conclui descrevendo as características dele. Eu quero ler só o verso 10, só para a gente trazer a memória. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, desprezam as autoridades, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Olha que os falsos mestres não consideravam. Em outras palavras, era como hoje. O mundo não considera o que Deus diz. O mundo não crê na palavra. E às vezes o crente é influenciado aqui e acolá a duvidar da palavra, porque as pessoas colocam essa pressão. Então Pedro conclui descrevendo isso. Diz que esses falsos mestres seguem os seus desejos carnais. Irmãos, se nós formos dar vazão aos nossos desejos carnais, os nossos pensamentos, a igreja seria uma Sodoma e Gomorra. Eu não sei se Deus suportaria na presença dele. Nós não podemos fazer isso, porque a nossa carne ainda milita contra o Espírito. Paulo fala em Romanos que ele quer fazer o bem, mas o mal que ele não quer é o que ele fazia. Olha, Paulo. E nós temos os nossos membros, a nova natureza que nos foi dada por Cristo, mas a velha natureza está aqui ainda, e ela pode entrar como um vulcão em erupção a qualquer momento. Cabe a nós o quê? Dominar. Não ceder aos desejos da carne, mas nos submetermos à vontade de Deus. Desprezam autoridades, não consideram, são arrogantes e presunçosos. Aqui nós vemos que a falsa doutrina quase sempre está ligada ao quê? A uma vida moral corrompida. O homem que não tem temor de Deus, ele cria. O homem que não tem temor de Deus, ele quer inventar, para que ele seja visto como alguém completamente diferenciado. Então, doutrina errada geralmente nasce de um coração que não quer obedecer a Deus. E quais principais lições nós podemos tirar desse texto? Vamos ver aqui pelo menos umas 4 lições. A primeira é essa: a igreja sempre enfrentará falsos ensinos. Não é questão de si, mas de quando. Sempre a igreja vai enfrentar falsos ensinos. A gente tem ondas por aí que a gente vê que querem adentrar na igreja, a gente vê os modismos que é criado aí, especialmente a juventude que é mais tendenciosa a seguir a maioria, não é? Os jovens são assim, quando vai para o colégio, se a maioria tem namorada, ele tem que arranjar uma, custe o que custar. Então é assim, a pressão vem, a pressão do grupo, e isso dentro da igreja é assim. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Não é questão de si, mas quando vier, estejamos atentos. O erro espiritual geralmente parece atraente. Ele se apresenta como liberdade, modernidade, ou reverência, ou revelação nova. Alguém me revelou, você falou pela verdade, né? Você falou pela manhã, alguém me revelou isso. Irmãos, a revelação só é verdadeira se vier da Bíblia. Deus me revelou pela palavra que eu tenho que fazer isso. Aí é uma revelação de Deus. Mas, eu sonhei. Nós só sonhamos besteira, né? Então, não acredite nos seus sonhos nesse aspecto aí. Então, Deus também julga o pecado. Isso é outra aplicação. A história bíblica prova isso repetidamente.
que Deus julga o pecado. Deus não deixou impune o pecado de ninguém. E Deus protege os que permanecem fiéis. A preservação divina é uma realidade. Nós só vamos perseverar porque o Senhor é quem nos sustenta. Senão o mundo já teria nos arrebatado. A aplicação para os nossos dias: nós vivemos uma época marcada por evangelho de prosperidade sem arrependimento. Nós temos uma igreja aí que o evangelho dela se resume nessa frase: pare de sofrer. Parece legal, né? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém aqui é masoquista. Mas qual foram os homens que passaram por esse mundo que mais sofreram, que a Bíblia diz que esse mundo não era digno deles? Os apóstolos, os profetas, os grandes homens de Deus. Eu creio que numa igreja dessa, eu não sei nem se fala de Paulo, porque eu acho que Paulo nem crente era. Porque sofreu tanto que Paulo sofreu, mas o evangelho é pare de sofrer. O evangelho é prosperidade. Faça isso que Deus vai multiplicar isso e tal e tal e tal. Nós não temos isso nas escrituras, mas as pessoas não questionam. Porque estão ouvindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir coisas agradáveis. Foi falado também pela manhã. Tem comichão nos ouvidos, querendo ouvir o que lhe agrada. Pregações centradas no homem e não em Cristo, também foi falado pela manhã. Pregação centrada no homem, não em Cristo. O pregador fala mais dele do que de Cristo. Influenciadores espirituais substituindo líderes comprometidos com a palavra. É o que mais temos hoje na era da internet, são influenciadores. E por incrível que pareça, irmãos, homens ímpios estão influenciando crentes. Eu não sei como. Não sei como alguém entra num negócio desse aí, mas entra. É verdade. A gente precisa ter cuidado com isso. E Pedro chama a nossa atenção para que nós possamos discernir os ensinos. Saber se aquilo vem de Deus. E para você saber, você precisa conhecer a Escritura. Permanecer na verdade bíblica é a única segurança que nós temos, é o nosso porto seguro, é a palavra. O pregador pode ser até convincente, pode ser até atraente, mas fique com a palavra. Se você vê que algo está fora do padrão de Deus, não aceite. Permaneça com a palavra. Busque santidade pessoal. Hoje em dia, não se prega muito sobre a busca da santificação. No capítulo 1, né, da primeira epístola, Pedro diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Pedro exorta aquele povo a viver uma vida de santidade. E com essas exortações que ele faz aqui, ele também está despertando o povo a buscar uma vida de santidade. E confiar também na justiça e no cuidado de Deus. Concluindo, irmãos, Pedro nos alerta que o maior perigo da alegria não é apenas a perseguição externa, mas a corrupção interna. E eu citei o exemplo de Laodiceia e de várias outras igrejas, que a igreja de Éfeso, porém, era uma igreja que defendia muitas verdades e aquilo, mas tolerava tal. Aí a igreja está, vocês isso, somente 2 igrejas não recebem repreensão, que é Sardes e Filadélfia. A carta é escrita a elas, não tem repreensão contra aquelas 2 igrejas. Mas nas 5 igrejas, todas tinham repreensão, porque estavam servindo a Deus, mas agora a Laodiceia extrapolou tudo, né? Todos os limites. E a mensagem central do texto é que Deus julga o erro, Deus preserva o fiel e a verdade deve ser protegida. Nós devemos, irmãos, nos perguntar, agora aqui isso vem uma aplicação pessoal, nós devemos nos perguntar: estou firmando minha fé na palavra de Deus ou em pessoas? Eu estou firmando minha fé, usando aqui o exemplo recente, no que a Bíblia diz ou no que o pastor Adler ensinou? Claro, se ele ensinou o que a Bíblia diz, é como que você estivesse firmando suas palavras na Bíblia. Mas será que é? Né? Então eu estou firmando a minha fé na palavra ou em pessoas? A minha vida reflete submissão a Cristo? Só você pode responder. Você é submisso a Cristo? Quando a Bíblia fala em Efésios que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é escravidão, vocês sabem bem disso, mas você é? E você, homem, ama sua esposa como você ama você mesmo? Cuida dela como você cuida do seu próprio corpo? Outra pergunta, né? Aqui fora do contexto, mas para a gente aplicar isso aqui. A minha vida reflete submissão a Cristo? Eu tenho discernimento espiritual? Se eu não tenho,
Preciso pedir a Deus. Tiago diz, peça a Deus e Ele dará. Então, nós precisamos disso. A igreja que permanece na verdade, ela permanece segura. Mas quando a igreja começa a buscar atrativos, buscar modas para sustentar os crentes, ela já está se afastando da palavra. Porque o evangelho, vamos terminar com o texto de Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Que o Senhor Deus nos abençoe.